Boa noite, doutores, doutoras. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Processual Penal. Vocês me ouvem bem? Sim, professor. Maravilha, então, pessoal. Sim. Muito obrigado aí pelas manifestações, pelo feedback, muito obrigado. Desejo a vocês aí uma excelente noite, que possamos aí avançar aqui no nosso conteúdo. Até porque nós já ultrapassamos aquelas aulas de introdução ao direito processual penal, aos princípios, e agora nós vamos, de fato, aqui adentrar ao Código de Processo Penal. É importante que vocês me acompanhem com o Código de Processo Penal, então, em mãos. Vamos lá, pessoal. Tela compartilhada, aula gravada. Vamos iniciar nossa aula aqui. Bom, inicialmente nós vamos falar aqui sobre as investigações. Nós vamos falar sobre o CSI, investigação criminal, né? Essa fase, a fase da persecução penal, né? A fase aqui que vai dar início ao inquérito policial, na verdade, é aquela fase que ela tem como finalidade não produzir provas, porque as provas somente podem ser produzidas sobre o manto do contraditório. E como nós já sabemos, no inquérito policial ou nessa fase de investigação não tem contraditório. O advogado até pode acompanhar os atos de investigação, mas não existe contraditório, né? Então esse é um primeiro passo. O segundo conceito que nós devemos absorver é que a finalidade da investigação criminal é formar o convencimento também do delegado, né, ali demonstrar os indícios de autoria e de materialidade, e também, ao final do inquérito, formar os elementos informativos, né? Esses elementos de informação, eles servem para que os autores da ação penal, seja o Ministério Público, seja o querelante, eles possam, então, convencidos da existência do crime, né, propor ali, apresentar as suas petições iniciais acusatórias. Então, essa é a grande finalidade da investigação criminal, né, período chamado aí de persecução penal, aquele momento em que vai se percorrer fases, em que vai se perseguir ali informações com a finalidade da demonstração, primeiro, da materialidade do crime, o crime de fato aconteceu ou não, e também vai buscar aí informações referentes ao possível autor da prática do ilícito. Então, é aquilo que nós chamamos de materialidade e os indícios de autoria. Então, essa é a grande finalidade, ou seja, né, a investigação serve para formar elementos para que esses elementos sejam aí a base de uma acusação formal, né? Como eu já disse para vocês, a fase de produção de provas, né? A produção de provas, ela somente acontece dentro do processo, com a existência do contraditório e da ampla defesa. Isso significa dizer que nesta fase de persecução penal, nós não temos produção de provas, nós temos elementos informativos à acusação, né? Então, nessa fase de investigação, nós podemos dizer que a colheita de informações é a colheita de provas, mas a formação da prova, a produção de prova, somente acontece em audiência, onde ali estão presentes o juiz, né, onde estão presentes o Ministério Público e a defesa. Ali sim nós temos as provas que servem ao convencimento do magistrado. Tanto é que elementos de formação de provas não podem ser utilizados única e exclusivamente para condenação, ou seja, o juiz não pode se basear somente nos elementos de informação que foram produzidos na fase da persecução penal para condenar alguém, né? Na verdade, o que nós sabemos lá é que o juiz ele tem um livre convencimento motivado nas provas dos autos. Inquérito não é autos, autos são autos processuais. Então, aqui o momento da investigação somente para formação de elementos que servirão futuramente, sim, para o convencimento, principalmente daqueles que têm a capacidade postulatória no direito processual penal. E aí nós temos, então, uma sequência bastante simples, mas muito ilustrativa do processo penal, né? Nós temos lá a prática do ato criminoso e aí na sequência
o início das investigações, nós temos uma acusação formal ao final do inquérito policial, porque aqui, nesse ato criminoso e durante as investigações, nós estamos falando de inquérito policial, né? E ao final do inquérito existe uma peça que se chama relatório. O relatório é encaminhado se for ação penal pública incondicionada, ele é encaminhado ao Ministério Público, né? Se for ação penal privada, fica à disposição por 6 meses na delegacia, para que o querelante queira ou não propor a ação penal. Mas ele serve, então, exatamente para formar esse convencimento da materialidade e da autoria do delito, né? Então, finalizada a investigação, nós temos a fase aí da acusação formal, né? Que é o momento onde se apresenta a denúncia ou a queixa-crime. Na sequência, nós temos o recebimento desta acusação por parte do juiz, onde ele determina que o réu seja citado, ou seja, que ele tome conhecimento de que contra ele existe uma acusação. Aí sim nós temos a fase de produção de provas, que é a fase de instrução processual, ou seja, onde as provas são produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, ou seja, em audiência, né? Ao final da fase de instrução, nós temos a sentença, que pode ser condenatória ou absolutória. Desta sentença cabem recursos aos tribunais superiores e, quando não houverem mais recursos, estamos então diante do trânsito em julgado, tá? Lembrando mais uma vez que fiquem à vontade para perguntar a qualquer momento da aula. Sempre que surgirem as dúvidas, fiquem à vontade para ligar seus microfones, para fazer pergunta aqui pelo chat, para que nós não deixemos passar qualquer dúvida que vocês tenham aí. Tá? Então, essas simplesmente aí são duas fases distintas, né? Nós podemos até aqui observar, vamos até apagar um pouquinho aqui e fazer com cores diferentes para que nós possamos compreender. Então, são fases distintas, né? São fases que têm como finalidade aqui do fato até que o juiz receba e determine a citação do acusado, e aqui na parte de baixo, então, a produção de provas até o trânsito em julgado, né? Lembrando mais uma vez que, né, fase aqui o ato criminoso, a fase de investigação é o que nós estamos estudando agora. Ela não produz provas, somente elementos informativos. Quando então nós observamos esse aspecto, e vocês já estudaram isso no direito penal, né? A partir do momento em que um crime é cometido, a partir do momento em que uma ilicitude é praticada, logicamente que o primeiro ali, a primeira vítima é o próprio Estado, né? Qual tem a sua legislação desrespeitada. É uma afronta ao Estado, né? Na hipótese ali que o indivíduo não respeitou a legislação penal, pratica então o crime, e aí a partir desse momento surge a hipótese e a possibilidade do Estado então persecutir, ou seja, procurar quem é o indivíduo que praticou aquela conduta e a ele aplique a lei, né? Aplicar a lei aqui tem como finalidade então acusá-lo, dar a oportunidade de defesa e, se ao final ele restar condenado, né, ser submetido a uma pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direitos ou pena de multa. Então, essa é a grande finalidade do processo penal. Ou seja, o Estado, como ele tem a pretensão punitiva, a partir do momento que nós, como sociedade, abandonamos a vingança privada, né, a pretensão punitiva, ela é a pretensão punitiva somente do Estado. Não se permite mais ao cidadão praticar ali, né, a lei de talião, ou seja, o olho por olho e dente por dente. Não se permite mais que o indivíduo possa, de algum modo, aplicar a pena, né, corporal, a vis corporal, contra o seu agressor. Então, todos esses aspectos são extremamente importantes. Então, o Estado ele é o detentor da pretensão punitiva. Por ser o detentor da pretensão punitiva, o meio que ele tem para descobrir a prática de um crime, para elucidar o crime, é por meio da investigação. E a possibilidade que ele tem para punir alguém se retrata pelo processo, a partir ali da investigação criminal. Então, o que nós temos? Momentos distintos. Eu tenho a investigação. Se dessa investigação restar comprovada indícios de autoria e materialidade de um crime, né, surge então a ação penal por meio da denúncia ou da queixa-crime,
o que tudo isso resulta em persecução penal. É o Estado perseguindo e cumprindo a sua missão, né, de gerar ali a garantia ao direito de todos nós, ou seja, de gerar a todos nós a garantia de que os nossos direitos não serão limitados por quem quer que seja, a contrário senso da lei, sem uma repressão do Estado, sem que o Estado, então, nos proteja de uma forma extremamente incisiva. Além disso, como nós falamos, essa é uma atitude, é uma forma do Estado agir extremamente complexa, onde o Estado ele tem que desenvolver várias etapas, conforme nós já vimos, né, a fase da persecução penal, a fase da instrução processual, a fase da decisão processual, a fase dos recursos até que caminhe para o trânsito em julgado. Então, todas essas etapas complexas que o Estado realiza têm como finalidade a procura de tornar efetivo o direito de punir resultante da prática de um crime, né? O jus puniendi é o direito que o Estado tem de punir quando demonstrado, como eu já disse, autoria, materialidade, né? Quando os elementos do crime estiverem presentes, né? Quais são os elementos do crime? O fato típico, antijurídico e culpável. Então, não estando presente ali, por exemplo, uma causa de exclusão de ilicitude, uma causa de exclusão de punibilidade ou de culpabilidade, o Estado tem o jus puniendi, o Estado tem o direito de punir o indivíduo que pratica ali um fato ilícito. Então, a partir do momento em que nós observamos, nós vamos chegar daqui a pouco e vamos falar sobre o inquérito policial, né? O que é o inquérito policial? Inquérito policial não é processo. Inquérito policial é um ato administrativo, é uma sequência ordenada de atos que tem como finalidade a investigação criminal, né, a fim de que ele possa, ao seu final, encaminhar ao Poder Judiciário os elementos informativos, ou seja, todo o resultado ali da investigação que ocorreu sobre a prática de um crime. Então, esse é um fato extremamente importante, ou seja, o inquérito policial é um ato administrativo, assim como, por exemplo, as comissões parlamentares de inquérito também é um ato administrativo, as sindicâncias e os processos administrativos, procedimentos de investigação, né, presididos pelo Ministério Público. Então, são atos administrativos. Não é processo. Por que não é processo? Porque não tem ampla defesa e não tem contraditório, né? O que nos interessa aqui nesse momento é o inquérito policial. O inquérito policial, ele segue regras bastante claras, nós vamos ver a partir do artigo 4º, né, do Código de Processo Penal, regras desde a preservação do local do crime, quanto à cadeia de custódia das provas e assim por diante. Então, quem é que tem competência para presidir o inquérito policial? Quem tem competência para presidir o inquérito policial é o delegado de polícia, né? E o delegado de polícia, em razão disso, ele ali por meio dos seus auxiliares, é onde vai, então, compor ali a investigação. Para que nós possamos compreender a investigação criminal, logicamente que nós temos que compreender aqui a polícia judiciária, né? É diferente polícia militar de polícia judiciária. Nós temos a polícia com função administrativa, ostensiva, que tem como finalidade impedir que o crime aconteça. Isso compete à polícia militar. A polícia militar tem como finalidade a ronda ostensiva, então ela age de forma ostensiva para que o crime não venha a acontecer. A polícia judiciária, ela também age como forma de prevenção dos crimes, mas ela tem como finalidade maior investigar os crimes já cometidos. Então, percebam, nós vamos partir por princípios basilares. A polícia militar tem função ostensiva e impedir que o crime aconteça. Isso, pessoal, de uma forma bastante simples aqui explicando. Já a polícia judiciária ou a polícia civil, ela tem como finalidade também evitar que os crimes aconteçam, mas a finalidade dela maior é servir ao Poder Judiciário, ou seja, investigando a prática de crimes, né, criando ali, formando os elementos de convicção da acusação, para que a ação penal possa ser, então, iniciada. Então, todos esses aspectos estão bastante relacionados aqui nessa nossa etapa de estudo. Então, polícia, eu posso ter ela sobre a função administrativa,
que é a prevenção ostensiva, polícia militar, né, prevenção e preservação da ordem pública. E eu tenho objeto aqui do nosso estudo, que é a polícia judiciária, que tem finalidade repressiva, mas também aqui investigativa, polícia civil e polícia federal, e ela atua na apuração das infrações penais. Então, ela tem aqui finalidade preventiva? Também tem, mas o caráter repressivo, ou seja, após a prática do ilícito, ele é mais flagrante, ele é mais inerente à atuação da polícia judiciária, né, que pode ser polícia civil e pode ser também a polícia federal. As duas têm aqui a mesma finalidade. O que vai mudar entre a polícia civil e a polícia federal é a competência em razão da matéria e a competência também em razão do território. Então, esses são elementos bastante importantes aqui para que nós possamos compreender a nossa aula de hoje. E aí, com a primeira, então, com a Polícia Militar, existe o caráter preventivo. Com a segunda, com a Polícia Civil ou Polícia Federal, chamada, né, nesse nosso estudo, de Polícia Judiciária, tem a finalidade, então, repressiva, ou seja, né, após a prática de uma infração penal, recolhem-se os elementos que elucidem para que possa ser instaurada a competente ação penal contra os autores do fato, conforme aí a doutrina do Mirabete. Quanto à função administrativa da Polícia Militar, onde nós temos, né, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar de Infantaria, Polícia Ambiental, né, ela tem como caráter, como eu já disse, preventivo, e ela vem prescrita ali, descrita no artigo 144 da Constituição Federal, ali nos parágrafos 5º, 5º-A e 6º, onde diz que as polícias militares cabem à polícia ostensiva e à prevenção e à preservação da ordem pública. O Corpo de Bombeiros Militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Parágrafo 5º, letra A, ou parágrafo 5º-A, na verdade. As polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema prisional da unidade federativa a que pertençam, cabe a segurança dos estabelecimentos penais. E o parágrafo 6º diz que as polícias militares e o corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se juntamente com as polícias civis e as polícias penais, estaduais e distritais, aos governadores dos estados. Então, percebam aqui que a competência, a quem estão subordinados aí, né, aqueles que possuem função administrativa, é o governador. Agora, por outro lado, a função judiciária, que é aqui, então, o objeto do nosso estudo, tem como finalidade a persecução penal. A persecutio criminis, que tem início com a notícia crime, ou seja, logo após o fato criminoso, onde então esta surge, e aí então seus funcionários, né, da Polícia Judiciária, como disse o Ferri, tratam de procurar o criminoso e as provas materiais e pessoais da sua participação. No Brasil, de acordo com o Tornag, né, também um grande aí doutrinador, diz que a tarefa de investigar o fato e sua autoria é confiada a um ramo da polícia, por isso mesmo chamada de polícia judiciária. E olha aí o que diz, então, o Código de Processo Penal ali no seu artigo 4º. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. Mais uma vez, olha só, a polícia, então, judiciária, será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e de sua autoria. Parágrafo único. A competência definida neste artigo não excluirá autoridades administrativas a quem por lei seja cometida a mesma função. Ou seja, né, às vezes ali também a Polícia Militar atuará em concorrência com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, na apuração de crimes e até mesmo na garantia aí da ordem pública. Além disso, nós temos aí a doutrina do Renato brasileiro,
que fala também sobre esse assunto, né? E lembrando que aqui, por rara exceção, a doutrina do Renato Brasileiro ela é minoria, né? Quando ela diz que entre as funções da polícia judiciária e polícia investigativa, diz que destaque por funções de polícia investigativa devem ser compreendidas atribuições ligadas à colheita de elementos informativos quanto à autoria e materialidade das infrações penais. A expressão polícia judiciária está relacionada às atribuições de auxiliar do Poder Judiciário, cumprindo as ordens judiciárias relativas à execução de mandados de prisão, busca e apreensão, condução coercitiva de testemunhas e etc. E esta posição minoritária é contrária, inclusive, àquilo que o próprio STF determina quanto às atribuições da Polícia Judiciária. Por quê? Porque nós temos a súmula vinculante. E aqui a súmula vinculante 14 diz o seguinte: é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova, que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, olha só, nós como advogados temos acesso aos elementos de prova, mas eu não posso dizer que isso signifique um contraditório. Eu só posso ter ciência e não posso, naquele momento, me contrapor, até porque não é função do delegado julgar ou decidir quanto à validade das provas. Quanto à posição majoritária, o Tornag diz o seguinte: a principal atribuição da Polícia Judiciária é a de proceder ao inquérito para apuração dos fatos criminosos de sua autoria. Além disso, o atual Código de Processo Penal, no seu artigo 13, continua dando à Polícia Judiciária a atribuição de auxiliar da Justiça e poder de requisitar dados e informações conforme artigos 13A e 13B da Lei 13.344 de 2016. E aí o artigo 13, então, diz, olha só, incumbirá ainda a autoridade policial fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos, realizar as diligências requisitadas pelo juiz e pelo Ministério Público, cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias, representar acerca da prisão preventiva. Então, isso fica muito claro, não há que se falar aqui em dúvidas, até porque existe também aí a garantia constitucional da segurança pública no Brasil, que consta ali do artigo 144 da Constituição, e diz que a segurança pública será exercida pela Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária Federal, pela Polícia Ferroviária Federal. Lembrando que nunca foi regulamentada a profissão da Polícia Ferroviária Federal, tá bom? Policiais ou polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros militares. Lembrando também que nós temos aí a emenda constitucional número 104 de 2019, né, que também determina que compete à segurança pública as polícias penais federais, estaduais e distritais. Conforme nós vimos, a polícia penal tem como finalidade a segurança ali dos estabelecimentos penais. Então, a polícia penal, ela garante a segurança dos estabelecimentos penais. Então, nós começamos a perceber um pouquinho sobre essa estrutura aqui da segurança pública no Brasil, né? E nós, conforme nós já falamos, conforme nós estamos aí observando, quando nós tratamos de segurança pública, é extremamente importante que nós tenhamos toda essa concepção, essa visão panorâmica, para que nós possamos compreender a exata finalidade da polícia judiciária, pessoal. É para saber que cada um está no seu quadrado, delegado de polícia, promotor, juiz e advogado. Cada um tem a sua função e um não pode ali interferir ou usurpar a função do outro. Então, olha só, a polícia judiciária, para a apuração de infrações penais, conforme define o código, né, vai se utilizar da Polícia Civil e da Polícia Federal, com exclusividade estas atividades. Então, o que é exclusivo? Primeiro, parágrafo 1º, conforme diz ali no artigo 144, a Polícia Federal, instruída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a... Então, nós vamos ver aqui agora
uma das espécies de polícia judiciária. Nós sabemos que tem a Polícia Civil e a Polícia Federal. Qual é a competência da Polícia Federal na apuração de crimes? Primeiro, apurar infrações contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União e de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras informações cuja prática também tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo o que dispuser em lei. 2. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o contrabando e o descaminho, em prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Inciso 3º, exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. 4, e olha só, exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União, crimes de competência da Justiça Federal. Parágrafo 4º, as polícias civis dirigidas por delegado de polícia de carreira incumbem, ressalvadas a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Então, é nisso que nós temos que nos embasar. Ou seja, nós estamos estudando as polícias judiciárias, aquelas que têm competência pelo inquérito policial, seja o inquérito policial, inquérito civil ou inquérito federal. Já a Lei 12.830 de 2013 diz algo também extremamente importante, que fala sobre essas funções, né, outras obrigações também das polícias judiciárias. Então, olha só, artigo 1º, esta lei dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia. Artigo 2º, as funções de polícia judiciária e a apuração das infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado. Então, olha só, se é de natureza jurídica, né, isso é extremamente importante. Por quê? Porque coloca ela na condição onde ela está. Natureza jurídica, a polícia judiciária. Parágrafo 1º do artigo 2º. Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais. Então, aqui fica uma ressalva, vamos grifar isso de uma outra cor, para que fique bastante claro. Então, olha só, qual é a finalidade, qual é a atribuição do delegado de polícia? A apuração das circunstâncias do crime, da materialidade do crime e da autoria do crime. Então, essa é a grande finalidade do delegado de polícia, tá? Então, pessoal, tem que ficar muito claro isso para vocês, porque é aquilo que vai ser pedido para vocês, é aquilo que vai ser cobrado de vocês nas provas, em concursos públicos e na OAB. Quando nós tratamos de segurança pública, nós já falamos. Ela é composta pela polícia judiciária e ela é composta pela polícia administrativa, né, ou ostensiva. Então, nós temos lá, polícia, nós temos aqui, vamos até voltar para que não haja dúvidas. Olha só. Aqui, polícia investigativa e polícia judiciária. Tá? Conforme nós vimos agora há pouco, a polícia militar tem essa finalidade de ser ostensiva, a finalidade de impedir que o crime aconteça. E a polícia judiciária, a apuração das infrações penais. E sobre esse mesmo contexto, o Mirabete diz o seguinte para nós, olha só, não há realmente diferença entre essas duas funções, de apuração de infrações penais e de polícia judiciária, mas diante da distinção estabelecida na norma constitucional, pode-se reservar a denominação de polícia judiciária num sentido estrito a atividade realizada por requisição da autoridade judiciária do Ministério Público ou direcionada ao judiciário, conforme nós já vimos. Ou seja, a formação do inquérito policial, dos elementos de prova que são destinados ao Poder Judiciário. Então, olha só, o que nós temos? Aquilo que nós já vimos. Nós temos a persecução penal, que é de competência do Estado. Da persecução penal,
pode ter a investigação e o processo, né? Da investigação, nós temos o órgão de polícia, nós temos outros órgãos, como, por exemplo, a polícia científica, né? Os peritos. Ela pode ser administrativa, ostensiva, que é a polícia militar e outras polícias, com a Força de Segurança Nacional, por exemplo. E nós temos a polícia judiciária, que tem como finalidade, aqui, a natureza jurídica do seu ato, que é composta pela Polícia Civil e pela Polícia Federal, exclusivas de Estado. Então, olha só, dessa persecução penal, na verdade, o que nós temos? Nós temos a parte de investigação e de persecução, e depois nós temos a parte de processo. Aí vem uma pergunta, será que a investigação, será que o inquérito é obrigatório sempre? O que vocês acham, pessoal? Será que toda vez que tiver um crime, obrigatoriamente vai ter um inquérito policial? Eu acho que sim, professor. Muito bem. Quem mais, pessoal? Aí surge a pergunta. A doutora aqui respondeu que ela acha que sim. Olha só. A resposta é depende. Por quê? A doutora tem razão de que sempre haverá um inquérito policial quando houver necessidade da apuração das circunstâncias, da autoria e da materialidade. Aí, obrigatoriamente, tem que ter uma investigação. Agora, se o órgão acusador já tem todas essas informações, né, se não há necessidade de outros esclarecimentos, não há necessidade da investigação. Então, qual é a regra geral? A regra geral é, inquérito policial não é obrigatório. Por quê? Porque se o acusador já tiver essas informações, não precisa da investigação. Mas né, de praxe aí, que nós, por exceção, a gente veja um caso, um crime que não tem um inquérito. Na prática, normalmente sempre haverá um inquérito para a formação dos elementos de prova, tá? Mas ele não é obrigatório. Por quê? Porque se o acusador, numa determinada hipótese, já tem todas essas informações, o que é muito difícil de acontecer, ele não precisaria de inquérito, tá? Então a resposta da doutora está correta, ou seja, sempre haverá inquérito? Sempre haverá inquérito quando houver necessidade da formação dos elementos de prova. Se eles já existirem, não há necessidade de inquérito policial, tá? Não é uma fase obrigatória e antecedente à ação penal, não há essa obrigatoriedade. Até porque nós estamos diante dessa persecutio criminis. A persecutio criminis, né, o período da persecução penal, da apuração dos elementos de prova, como eu já disse, existe ali uma interdependência funcional. O delegado ele é interdependente do promotor, que é independente do magistrado. Ou seja, embora seja uma fase chamada de interesse judiciário, embora isso exista, né, essa ramificação aqui da atividade policial está organicamente encartada na máquina executiva de outro poder, onde o reconhecimento do seu caráter é misto, judiciário nos fins e administrativo na sua forma de substância. Por quê? Porque ele não está, por exemplo, o delegado de polícia, ele não está submetido ao presidente do Tribunal de Justiça, ele está submetido ao governador do estado. Então percebam isso também, né? O delegado de polícia, por mais que ele exerça uma função judiciária, ele não faz parte do poder judiciário, ele faz parte do poder administrativo, do poder executivo. Ou seja, ele faz parte da administração pública, subordinado ao chefe do poder executivo do estado. Então esse é um ponto importante. Por exemplo, né, o juiz está submetido a quem? Ao presidente do Tribunal de Justiça do estado dele, ao Tribunal de Justiça. Já o delegado não, o delegado está submetido ao governador do estado. Então ele é um segmento do poder administrativo com funções jurídicas. E aí gravem bem isso, né? Vamos grifar aqui também de amarelo, né? Olha só. Embora judiciária, essa ramificação da atividade policial está organicamente encartada na máquina executiva de outro poder. Ou seja, ela tem aqui um misto, a função judiciária nos seus fins, mas administrativa em sua forma e substância. Então, percebam, o delegado de polícia está submetido ao governador do estado. Olha só o que diz ainda essa orientação, por mais que ela seja minoritária,
né, daquilo que nos baliza o artigo 144 da Constituição. Pessoal, fica aí a tarefa, fica a lição de casa, ler o artigo 144, que fala da segurança pública. O que ele vai dizer? Polícia Judiciária e Polícia Investigativa não se confundem nos termos das disposições constitucionais. Polícia Judiciária é função exclusiva da Polícia Civil e Federal, mas não a função de Polícia Investigativa. O cumprimento de mandado de busca e apreensão representa situação excepcional, embora teórica e tecnicamente constitua função de Polícia Judiciária, ou seja, é um auxílio que a Polícia Judiciária presta ao Poder Judiciário, né, que pode ser realizada também pela Polícia Militar, não havendo se falar em nulidade da diligência. Então, por exemplo, uma condução coercitiva. Quem é que vai realizar uma condução coercitiva de uma testemunha que faltou numa audiência? Normalmente é a Polícia Militar. Então, quem compete aqui esse auxílio também à Polícia Judiciária também é a Polícia Militar, né? Olha o que diz aí a autoridade policial, pessoal. Nós temos várias citações sobre a autoridade policial no Código de Processo Penal, né? Onde é que nós vamos encontrar citações que tratam aí da autoridade e da autoridade policial? E nós não devemos confundi-las. O artigo 4º, a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e de sua autoria. Olha só o que diz o artigo 6º. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, e aí tem o rol de obrigações do delegado de polícia. O artigo 241 do Código de Processo Penal também diz: quando a própria autoridade policial ou judiciária não a realizar pessoalmente, a busca domiciliar deverá ser precedida de expedição de mandado. Artigo 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então, a ordem aqui do artigo 301, né, é aquilo que nós já ouvimos aí em algum momento da nossa vida, em que todo cidadão pode dar voz de prisão ao indivíduo que se encontra em flagrante delito, né? Só que aqui está dizendo poderá, enquanto as autoridades deverão. Então, pensem bem nisso, né? Você vai dar uma ordem de prisão, você vai dar voz de prisão a alguém que se encontra em flagrante delito. Tudo bem, ele sai correndo. E aí, você vai perseguir essa pessoa? Você tem meios, você tem treinamentos de contenção de um criminoso? É claro que não, né? Por isso que ele fala, poderá, enquanto as autoridades policiais deverão. E o artigo 322 diz: a autoridade policial somente poderá conceder fiança de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não for superior a 4 anos. Então, olha só, o delegado pode arbitrar fiança nos crimes em que o indivíduo se livra solto, né? Não superior a 4 anos. Seria o regime, seria ali a hipótese do regime semiaberto ou até mesmo do regime aberto de cumprimento de pena. Agora, quem é que pode arbitrar fiança, então, a crimes superiores à pena máxima a 4 anos? Né? Ou seja, aqueles que já se enquadrariam no regime semiaberto ou fechado, né? Então, quem pode? Logicamente, somente aí o juiz de direito. Então, sobre todos esses aspectos, né, o próprio artigo 306, no seu parágrafo 2º, diz que, no mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa assinada pela autoridade, com motivo da prisão, o nome do condutor e as suas testemunhas. Pessoal, que autoridade é essa? Que efetuou a prisão, tá? Pode ser a autoridade militar ou autoridade civil, né, no caso da Polícia Civil. Artigo 307. Quando o fato for praticado em presença da autoridade ou contra essa, no exercício das suas funções, constarão do auto a narração deste fato, a voz de prisão, as declarações que fizer o preso e os depoimentos das testemunhas, sendo tudo assinado pela autoridade, pelo preso, pelas testemunhas e remetido imediatamente ao juiz, a quem couber tomar conhecimento do fato delituoso, se não o for a autoridade que houver presidido o auto. Então, olha só, nós temos aqui a citação de autoridade que pode não ser o delegado de polícia. Então,
Então, mais uma vez, artigo 4º fala do delegado, artigo 6º fala do delegado, né? Artigo 241 fala do delegado também, artigo 301 também fala do delegado de polícia, artigo 322 também fala do delegado de polícia. Artigos 306, parágrafo 2º, fala de autoridade, que pode não ser o delegado de polícia. Artigo 307, da mesma forma, também fala de autoridade, que pode não ser o delegado de polícia, pessoal. Artigo 308, da mesma forma. Não havendo autoridade no lugar em que tiver efetuada a prisão, o preso será logo apresentado a do lugar mais próximo. E a Lei dos Juizados Especiais Criminais, no seu artigo 69, diz: a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência, ela lavrará termos circunstanciados. Não existe inquérito no processo de rito sumaríssimo, tá? Não existe inquérito, existe termo circunstanciado, é o que diz a Lei 9.099/95. E o encaminhará imediatamente ao juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando as requisições dos exames periciais necessários. Então, olhem só o que nós temos aqui. Nós temos aqui, primeiro, a distinção entre a autoridade policial, a autoridade que pode não ser a policial, como, por exemplo, o próprio juiz de direito, ele é uma autoridade. Nós temos aqui a hipótese da Lei dos Juizados Especiais, a Lei 9.099/95, que lá, no seu artigo 69, faz a menção ao termo circunstanciado, que ele é, na verdade, para esse procedimento, para esse rito sumaríssimo, substituto do inquérito policial. Então, só existe inquérito policial em crimes de competência do rito sumário e do rito ordinário, ou dos ritos especiais. Para o rito sumaríssimo, nós não temos inquérito, nós temos termo circunstanciado. Uma outra questão importante aqui dizer é que, na visão do Hélio Tornag, né, aproveitando ali o ensinamento de todos os juristas alemães que ele segue, a autoridade seria todo aquele que, por lei, é parte integrante da estrutura do Estado e de órgão do poder público, instituído especialmente para alcançar os seus fins, agindo por iniciativa própria, mercê de ordens e normas expedidas segundo sua descrição. Então, olha só, vamos aqui também fazer uma referência a esse conceito de autoridade. Então, sobre essa perspectiva, a autoridade é órgão do Estado, exerce poder público, age motu próprio, ou seja, pela sua própria vontade, pela sua própria autonomia. Guia-se por sua prudência, dentro dos limites da lei, pode ordenar e traçar normas. Em sua atividade não visa apenas os meios, mas os próprios fins do Estado. Então, essa é a distinção que nós temos entre a autoridade policial e a autoridade do Estado, tá? Então, gravem bem isso. Olha só, a autoridade não tem personalidade, faz parte da própria pessoa jurídica do Estado. Olha só aqui, então, autoridades policiais exercem poder público para a consecução dos fins do Estado em matéria de polícia judiciária. Autoridades não policiais, primeiro, os que não perseguem os fins do Estado, mas são apenas órgãos meios, como, por exemplo, os médicos de serviço público, os procuradores de autarquias, os oficiais da Polícia Militar, né, ou Força Pública. E dois, os que, mesmo pertencendo à polícia, em seu sentido amplo, não são polícia judiciária, mas polícia administrativa, exemplo, polícia de parques ou corpo de bombeiro, ou polícia de segurança, no caso a Força Pública. Tá? Então, essa é uma distinção importante que nós temos entre a autoridade policial e autoridades que não são policiais. O Tornag ainda faz aqui uma distinção interessante, ele classifica entre autoridade, agentes da autoridade e demais servidores. Tá? Aqueles que não são policiais, aqueles que não são de competência aqui do nosso estudo. Então, autoridades seriam servidores que exercem em nome próprio o poder do Estado, agentes de autoridade, servidores que não têm autoridade para praticar esses atos por iniciativa própria, e demais servidores, aqueles que servem ali no auxílio dos agentes e das autoridades. Nós já falamos um pouquinho do artigo 69 da Lei 9.099, que ele traz aqui a presença do termo circunstanciado, né? Então, ou seja, nessa hipótese não pode
ou não terá, por ausência de previsão legal, inquérito policial. E aí vem a pergunta: o policial militar pode lavrar o termo circunstanciado? Pode, não tem problema nenhum. Ele pode, o delegado de polícia pode por meio do seu escrivão. Então, termo circunstanciado, tanto aí polícia militar quanto polícia judiciária. Na próxima aula, nós continuaremos aqui o nosso estudo, né? Agora são 21 horas e 21 minutos. Fiquem comigo, nós não vamos terminar a aula por enquanto, tá bom? Eu vou falar com vocês um pouquinho sobre essas disposições preliminares, então, aqui do Código de Processo Penal. Ou seja, é onde nós temos que observar questões extremamente importantes, né, sobre o Código de Processo Penal. Ou seja, o que nós vamos ver, então, a partir de agora? Olha só, tem uma pergunta aqui, pessoal. O Jonathan, né? Segundo o artigo 241, o delegado de polícia pode adentrar na residência sem mandado judicial. Pessoal, vamos pegar lá o artigo 241 do Código de Processo Penal. Vocês estão com o Código de Processo Penal aberto. Vamos ver o que fala o artigo 241, pessoal. Sempre Código de Processo Penal nas aulas de processo penal. É fundamental. Então, olha só, né? O Jonathan. Vamos lá, Jonathan. Artigo 241. Quando a própria autoridade policial ou judiciária não a realizar pessoalmente, a busca domiciliar deverá ser precedida da expedição de mandado. Então, olha só, se a autoridade, se o delegado não estiver ali, se o juiz não estiver ali, é obrigatório o mandado judicial, né? Nós sabemos que nós vamos conflitar com o direito à propriedade, Jonathan. O que acontece? O que vem acontecer? Se for um crime que estiver acontecendo em flagrante delito durante uma perseguição, não precisa de mandado, ou para evitar a prática de um crime que está acontecendo da residência. Tá? Do contrário, nós temos a inviolabilidade do domicílio no período noturno, tá? Se não há uma perseguição, se não está em flagrante delito o acusado, né, o indiciado, né? Então, ou seja, nessas hipóteses, se está em flagrante delito, se está em perseguição, não precisa de mandado, tá? O que o artigo 241 diz é, olha, se o delegado ou a autoridade que determina o cumprimento dessa medida não está presente, aqueles que são a ele subordinados precisam do mandado, ou seja, é ele mandando. Aí você fala assim, André, mas e se a ordem parte do próprio delegado? Ele precisa de mandado? Não, ele está ali, ele está cumprindo a sua própria ordem, então não precisa de mandado, é isso que está dizendo. Se o delegado está presente, se a ordem parte dele, ele não precisa de mandado para cumprir, tá? Logicamente que ele vai ter que seguir essas regras aí de preservação e de inviolabilidade do domicílio, tá? Assim como também a autoridade judiciária, no caso, o juiz de direito. Agora, se o juiz de direito manda o delegado fazer alguma coisa, para que haja esse mandamento, o delegado tem que ter um mandado, é o mandado do juiz. Então, ou seja, percebam como isso é interessante. A sua pergunta é extremamente pertinente. Se a ordem parte do delegado e ele está presente no ato, não precisa de mandado. Se a ordem parte do juiz e o juiz está presente no ato, não precisa de mandado, tá? Se eles não estão presentes ou se eles estão cumprindo ordem de uma autoridade superior, precisa do mandado para que os seus auxiliares possam cumprir essa ordem. Entendeu, Jonathan? Maravilha, então, Jonathan. É importante que a gente vá tirando essas dúvidas, tá bom? E são dúvidas muito comuns. E são dúvidas muitas vezes práticas, né? Você não vai encontrar a resposta para essa sua dúvida de uma forma aí tão presente, tá? Então, olha só, nós estudamos aqui até o artigo 4º. Então, na próxima aula, nós vamos começar a efetivamente falar do artigo 4º. O que nós temos a respeito disso? Por exemplo, nós já vimos o princípio da territorialidade, né? Aquele mesmo que vocês viram lá no artigo 107 do Código Penal. Então, nós temos também aqui o princípio do artigo 7º, se eu não me engano, né? Artigo 7º do Código Penal. Então, nós temos aqui essa questão da territorialidade, ou seja, onde as investigações, nós estamos submissos a uma legislação, né, brasileira, mas também influenciados por tratados internacionais. Nós vimos também a aplicação da lei
processual penal, né? A lei processual penal ela se aplica imediatamente após a sua vigência, independentemente se ela é prejudicial ou não ao indivíduo processado. Então, ou seja, não se aplica a regra que existe ali distintamente no Código Penal. Nós vimos também aqui no artigo 3º, na aula de hoje, a lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica. Na verdade, nós vimos lá na aula passada ainda, nós vimos sobre esses princípios, a interpretação da lei processual penal, né? E aí, o que acontece? O que nós vamos falar um pouquinho hoje ainda? Sobre o juiz das garantias, né? Sobre o pacote anticrime. O juiz das garantias, ele foi inserido aqui no artigo 3º-A do Código de Processo Penal. Ele foi inserido ainda no artigo 3º-B do Código de Processo Penal e no artigo 3º-C, 3º-D, 3º-E e 3º-F do Código de Processo Penal. Ou seja, então, a partir do artigo 3º-A do Código de Processo Penal, nós falamos do juiz das garantias, né? Esses artigos foram inseridos, dependendo se o seu código não estiver muito atualizado, esses artigos foram inseridos pela Lei 13.964 de 2019, chamado de pacote anticrime. Então, qual é a finalidade de nós estudarmos? Qual que é o grande problema disso, pessoal? O problema é que nós não vamos falar desses artigos agora porque eles estão com a eficácia suspensa. Nós tivemos lá, em razão de ações diretas de inconstitucionalidade, nós tivemos uma medida, uma decisão liminar do ministro Fux, que suspendeu a eficácia dos artigos 3A até o artigo 3F. Então, nós não vamos falar desses artigos agora. Tá? Eles existem no Código de Processo Penal, no meu código, que é a edição 2020 ainda, já tem eles. Tá? Mas por que nós não vamos falar? Porque eles, na prática, não existem. Eles estão com a sua eficácia suspensa em razão de ações diretas de inconstitucionalidade e por uma liminar do ministro Fux. Tá? Então, não vou adentrar esse tema. Caso eles sejam aprovados, caso eles tenham sua eficácia, nós voltaremos a falar sobre eles, mas por enquanto não. Por quê? Porque esses artigos estão com a sua eficácia suspensa. Você vai olhar lá no código e falar, o André não deu aula dessa matéria. Pessoal, essa matéria não é vigente. Essa matéria ainda não tem eficácia jurídica. Por isso que eu não vou falar com vocês, porque pode ser que não venha a ter, tá? Então, é importante, é imprescindível que nós tenhamos essa concepção, ou seja, de que o artigo 3º do Código de Processo Penal tem eficácia jurídica, o artigo 3º-A, B, C, D, E e F não tem eficácia jurídica em razão de uma decisão liminar do ministro Fux do STF. Tá? Então, por isso, não vou aqui falar com vocês hoje sobre os artigos 3º-A, B, C, D, E e F. Quando eles tiverem, se eles tiverem eficácia jurídica, eu gravo uma aula falando só deles, né? E eles vão tratar do juiz das garantias, ele vai tratar também aqui, né, um outro tema importante, que é a competência desse juiz, e também sobre ali tudo aquilo que esse juiz seria um segundo juiz, um juiz que acompanha o inquérito e um juiz que acompanha a instrução processual. Na verdade, criaram um juiz para acompanhar o inquérito policial. Pessoal, resumindo, é isso, né? E esse juiz que acompanhar o inquérito não pode julgar o caso. E aí um juiz que não acompanhou o inquérito, que não tem conhecimento nenhum do inquérito, é o juiz que vai julgar o processo. Para vocês terem uma ideia do porquê que esses artigos, né, estão com a eficácia suspensa, do porquê que o juiz das garantias está com a eficácia suspensa, pessoal. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu estou aqui à disposição de vocês, né, para que nós possamos aqui debater aquilo que nós falamos na aula de hoje. A diferença é extremamente importante entre a polícia, né, no caso, militar, e a polícia judiciária, que é composta, né, no caso, o nosso estudo é das polícias judiciárias. Alguma dúvida, pessoal? Professor, boa noite. Oi, Joyce, boa noite. Eu queria tirar uma dúvida de um fato que eu vi nesses dias. Como que deve ir a Polícia Civil no caso de mandato de prisão de um processo que ele já foi julgado, já teve a sentença,
E aí, ele, no caso, era restritiva de direitos e não teve o cumprimento da pena total e a juíza expediu um mandato de prisão. Porém, o texto diz que converta a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, devendo o período restante ser cumprido em regime aberto. No caso, como que a polícia deveria agir em relação a isso? Falando que é uma pena privativa de liberdade, porém devendo começar no regime aberto. Muito bem. Você está me dizendo aí, pelo que você comentou, deixa eu só entender. Ele começou a cumprir em outro regime, depois regrediu, ou ele estava no aberto, não cumpriu as condições e regrediu, por isso que foi expedido mandado de prisão? Não, na verdade, a sentença dizia que a pena dele seria restritiva de direitos, né? Caso não tivesse, se houvesse o descumprimento, ele deveria começar em regime aberto. Tá. O que acontece, olha só, para que seja aplicada uma pena restritiva de direitos, ela só pode ser aplicada por substituição de uma pena privativa de liberdade, tá? Então, de acordo com o artigo 44 do Código Penal, Joyce. Então, ou seja, ele foi condenado a uma pena privativa de liberdade, essa pena foi substituída por uma restritiva de direitos. Caso ele não cumpra as condições que foram impostas por essas restrições de direitos, aí sim ele vai cumprir uma pena privativa de liberdade. Então, essa seria a primeira hipótese, pelo que eu estou entendendo, já que nós estamos tratando de um caso concreto, eu vou analisar ele subjetivamente. Tá? O que vem acontecer? Primeiro, pena a ser cumprida em regime aberto, né, não é para a pessoa ficar em casa. A própria legislação determina que ele deveria cumprir a pena em casa de albergado. E aí, se não tem casa de albergado, então que ele cumpra nos limites do seu domicílio. Né? Aí o que acontece? Presumo eu que ele não tenha cumprido algumas condições, e aí foi expedido o mandado de prisão, pelo que você está me contando. Foi isso que aconteceu? Sim, isso. Certo. Aí o que acontece? Aí nós deveríamos voltar lá para a condenação. Exatamente qual foi a pena dele, qual o regime de cumprimento da pena, nos termos do ilícito que foi praticado, entendeu? Então, sim, no caso seria prestação pecuniária e prestação de serviço à comunidade. Não, essas são as penas restritivas de direito. Eu preciso saber qual caso houvesse o descumprimento, seria inicialmente no regime aberto, somente isso. Mas olha, Joyce, eu não consigo te ajudar ou responder a sua pergunta pelo seguinte: pena restritiva de direito só é aplicada em substituição à pena privativa de liberdade. Então, na sentença, tem que ter uma pena privativa de liberdade, porque senão não pode aplicar diretamente na sentença uma pena restritiva, entendeu? Está lá no artigo 40. No caso seria, você fala o prazo, no caso dele seria 2 anos e 8 meses. Isso, então olha só, era 2 anos e 8 meses, aí é a pena, aí precisa ver se é uma pena de reclusão ou detenção, em razão do crime, entendeu? Qual era a conduta ilícita? Foi um acidente com vítima fatal. Certo, então um homicídio na direção de veículo automotor. Então, ou seja, se nós pegarmos lá o artigo, salvo engano, 302 do Código, da Lei do Código de Trânsito, né? Aí o que acontece? É essa situação, entendeu? Ou seja, para aquela conduta. Se a pessoa não cumpre as condições da pena restritiva, o juiz, então, expede o mandado de prisão para que ele cumpra a pena privativa de liberdade. Sim, a minha dúvida, na verdade, é na questão do texto do mandato de prisão, porque, para mim, está muito em contradição, porque ela diz, converta a pena restritiva de direito em pena privativa de liberdade, devendo ser cumprida em regime aberto. Semiaberto ou aberto? Aberto. Aberto? Sim. Certo. Aí o que acontece? Em regime aberto, o que acontece? Esse cumprimento em regime aberto vai ver quais são as condições em que ele vai ser cumprido, não tem problema. Porque o regime aberto, a pessoa não está solta. Né? A gente tem essa visão de que o regime aberto a pessoa está livre, ela não está. Ela não vai poder frequentar determinados lugares, ela não pode sair no período noturno da sua residência, das 18 horas até as 6 horas do dia seguinte. Então ele não está solto. Tá? Ele está restrito da sua liberdade, não estando num ambiente do sistema prisional. Então não tem problema ele cumprir a pena privativa de liberdade em regime aberto. Agora, ele vai ter
não tem a sua liberdade plena garantida, ele tem a sua liberdade restringida pelas condições impostas aí desse mandado de prisão. Sim, mas eu falo assim, na questão, quando chega ao pedido de prisão que é recolhido, ele poderia, nessas condições, permanecer em regime fechado? Olha, aí que é o detalhe, ele vai ser preso, ele vai ser conduzido para uma audiência ad monitoring, que ele vai saber quais são as condições para que ele possa começar a cumprir no regime aberto. Lógico, qualquer situação, a regra é a seguinte, se ele não deveria estar preso, só posso dizer se eu analisar o processo, entendeu? O caso concreto. E caso exista alguma ilegalidade, cabe habeas corpus dele ser mantido privado da sua liberdade no regime fechado, enquanto ele deveria estar no regime aberto. Sim. Aí caberia habeas corpus caso tenha algum excesso aí de restrição da liberdade dele. Sim, que aí, mesmo no caso, seria somente a juíza mesmo que poderia expedir a soltura. Ou o tribunal, no caso de um habeas corpus. Entendi. Aí o tribunal pode expedir o mandado de soltura, determinar a soltura dele, sim. Sim, e no caso, mesmo que o processo seja de uma comarca diferente, de uma comarca, outra juíza de outra comarca pode expedir esse alvará de prisão? Esse mandato de prisão? Depende de onde está o processo na execução penal. Se ele já está em fase de execução penal, não tem problema que um outro... É o juiz competente pela execução da pena restritiva de direito. Entendi. Entendeu? Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Importante participação a sua. Mais alguém, pessoal? Mais alguma dúvida? Olha só como a gente começa a debater e a gente acaba, logicamente, não saindo do nosso foco, mas abordando outros temas aí também extremamente importantes, pessoal. Não havendo dúvidas, então agradeço aqui a presença de todos. Tenham uma excelente noite. Se cuidem, né? Respeitem aí o isolamento social. E até a semana que vem, pessoal. Um forte abraço, fiquem com Deus e até mais. Até semana que vem.